não somos mais escravos do medo. Amém. Somos filhos de Deus. Aleluia! Você pode dizer bem forte: eu sou um filho de Deus. Diz mais uma vez: eu sou um filho de Deus. Mais uma vez: eu sou filho de Deus. Glória a Deus. Você pode sentar no seu lugar. Obrigado, queridos, grupo de música. Glória a Deus. Que alegria, irmãos, poder estar aqui com vocês esta noite. Eu falo por mim, por minha família, estarmos aqui esta noite. Estou acompanhado da minha digníssima esposa, Viviane, e também trouxemos nossos 2 filhos, Daniel e Israel. Daniel vai para 4 anos em julho, e Israel vai para 1 aninho em junho. E estamos muito felizes em poder estar aqui com vocês, participando dessa festa. Sabe, irmãos, que quando o crente se reúne, é festa que acontece. Amém? Então nós estamos em uma festa. Gratos demais pelo convite do pastor, da sua liderança. Muito feliz também poder rever o pastor Luiz Fernando, Lídia. Estávamos vindo no caminho, conversando um pouco sobre experiências que nós tivemos aqui na Baixada. E eu me lembro que quando eu cheguei eu tinha menos barriga e mais cabelo. Está aí pastor Luiz Fernando, que não me deixa mentir. E eu me lembro que eu vim ensinar aqui na escola Rema, em Santos, em meados de 2007, por aí, mais ou menos. Já vai uns bons aninhos que passaram. Tenho muita gratidão, pastor Luiz Fernando, pela sua vida, pelas oportunidades geradas. Foi na Igreja Verbo da Vida em Santos que eu praticamente comecei minha trajetória ministerial. Sou muito grato a Deus por sua vida. Feliz demais em poder rever queridos irmãos também daqueles tempos, uns que eram criancinhas. Esse rapaz aqui era pequenininho, se é que não era de colo. Olha o tamanho dele aí, meu Deus do céu. Conforme o tempo foi passando, a barriga foi chegando, irmãos. Os fios de cabelo foram caindo, Mas a Bíblia nos diz, e até essa ideia a gente vai tocar nessa passagem, que fala que mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova. De dia em dia, trocando em miúdos, mesmo que o nosso homem exterior envelheça, contudo, o nosso homem interior, ele se renova. Conforme o tempo passa, você vai ficando mais velho por fora, mas em compensação, rejuvenescido, não é? Por dentro. E, irmãos, eu não sei quanto a você, eu já tenho recebido muito da parte de Deus desde que o culto começou. Amém? Eu consigo perceber uma atmosfera muito propícia para a receptividade da palavra de Deus. Amém? Eu consigo perceber um ambiente cheio da graça de Deus, e isso favorece muito o pregador, favorece muito o ministro. Amém? Porque ele tem a plena convicção de que aquilo que será transmitido não voltará para ele. Amém? Mas a semente será semeada no bom solo do coração, e essa semente frutificará. Amém? E eu declaro a 100 por 1. Amém? Frutificará a 100 por 1. Louvado seja Deus. Estamos em um culto, em um evento, sobre fortalecimento da visão. E eu acredito que se você já faz algum tempo que faz parte dessa igreja, faz parte deste ministério, sabe que a visão deste ministério
é pautado, é fundamentada na fé. Amém? E eu gosto de um texto que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, capítulo 10, verso 8, onde ele diz que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. E ele diz: esta é a palavra da fé que pregamos. Amém? Se com o coração creres que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, e com a boca fizeres confissão para a salvação, serás salvo. Porque é com o coração que se crê para a justiça, e é com a boca que se faz confissão para a salvação. Amém? Esse ministério, essa igreja, as igrejas Verbo da Vida espalhadas por todo o globo, eu posso dizer, não é? Por todo o mundo, está pautado, irmãos, na fé. Nós somos um ministério de fé. E a fé envolve muitos elementos. A fé envolve excelência. A fé envolve alegria. A fé envolve mover do Espírito. A fé envolve toda a vida cristã. A vida cristã, ela é pautada também na fé. Amém? E tudo que te será compartilhado, irmãos, aqui tem muito a ver com a fé, tem muito a ver com aquilo que pregamos. Amém? Então, se prepare aí. Foi dito que, né, a gente estava como num avião, né, numa pista de decolagem, e agora pode começar a esquentar os motores aí, porque a gente vai voar. Amém, irmãos? Você trouxe sua Bíblia? Por favor, abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 4. Eu não sei se eu vou ensinar pregando ou pregar ensinando, mas o que eu sei é que vamos chegar em um bom lugar essa noite. Amém? No nome de Jesus. Como eu havia falado, irmãos, a vida cristã, ela é pautada ou baseada na fé. O contrário de fé é incredulidade. E existe uma relação de incredulidade com dúvida. Existe uma relação de incredulidade com insubmissão. Existe uma relação de incredulidade com preocupação, com ansiedade, com medo. Onde a incredulidade está presente, a fé está longe. Mas onde a fé está presente, a incredulidade está longe. Amém? De fato, não pode existir práticas na vida de uma pessoa onde, ao mesmo tempo, exista a fé, haja a fé e a incredulidade. Não tem como. Ao mesmo tempo, eu estou dizendo. Pode acontecer, de repente, uma alternância. A pessoa começar na fé e duvidar. Mas, ao mesmo tempo, fé e incredulidade não caminham juntos, porque fé e incredulidade são opostos. Não andam ligados, não andam de mãos dadas. Amém? Mas todos os valores que eu disse aqui para você, que estão embutidos na fé, como, por exemplo, excelência, alegria, mover, onde a fé está presente, esses valores se exibem. Estão em exibição. Então, irmãos, eu posso fazer um raio-x da sua vida só olhando para você, se você está na fé ou se você está na incredulidade, porque as nossas expressões denunciam isso, se estamos na fé ou se estamos na incredulidade. Amém? Onde existe excelência, existe fé. Onde existe alegria, existe fé. Onde existe prosperidade, existe fé. Onde existe mover do Espírito, existe fé. Onde existe santidade, existe fé. Amém, irmãos? Esses elementos, esses aspectos andam juntos. Louvado seja Deus. Por isso que a dúvida não pode, ou a incredulidade, né, e tudo que caminha junto com ela, não pode reger a vida do cristão, ou não pode reger a vida do crente, irmãos.
Como já disse alguém, não é, irmãos? Gato mia, cachorro late, crente crê. Amém? Agora, a crença do cristão deve estar direcionada à palavra de Deus. Amém, irmãos? Se eu vivo a palavra de Deus, eu demonstro crer em Deus. Se eu vivo a palavra de Deus, eu estou na fé. Amém? Eu não falei sobre um elemento também muito importante, que é a própria confissão, como eu citei aqui o texto de Romanos capítulo 10. A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Amém? Esta é a palavra da fé que pregamos. Se o cristão está na fé, ele vai falar a palavra. Amém, irmãos? Ele vai falar fé, ele não vai falar incredulidade, ele não vai falar dúvida. Amém, irmãos? Isso não impede de que um pensamento duvidoso possa chegar. Um pensamento duvidoso pode chegar, irmãos. Mas daí ele permanecer, já é uma responsabilidade sua. Amém? A Bíblia nos diz em 2 Coríntios, no capítulo 10, no verso 3, que embora vivendo na carne, nós não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando todo sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levante cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, pensamentos duvidosos podem até chegar, ou que ponham em dúvida a própria palavra de Deus, mas você deve levar cativo esses pensamentos à obediência de Cristo, ou à obediência da palavra. No que se refere à palavra, irmão, se dúvida chegar, duvide dela. Se você tiver de duvidar de alguma coisa, duvide da sua dúvida. Amém? Mas não deixe em hipótese nenhuma de viver em linha com a palavra de Deus. Amém? 2 Coríntios capítulo 4. Existem tantos textos que falam sobre fé, irmãos. Mas o pregador tem que selecionar alguns, amém? 2 Coríntios capítulo 4. Eu quero ler com você a partir do verso 3. 2 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 3. Vamos ler alguns versículos desse capítulo que eu estimularia você a em casa ler esse capítulo inteiro. Amém? Só te passando um panorama do que o apóstolo Paulo estava abordando. No capítulo 3, o apóstolo Paulo ele traça paralelos entre os dois ministérios, ou os dois testamentos, ou as duas alianças. No capítulo 3, o apóstolo Paulo se refere à antiga aliança, ou o antigo testamento, como um ministério de morte. Só que a nova aliança, o novo testamento, é o ministério do Espírito. Paulo se refere ao Antigo Testamento, à antiga aliança, como um ministério de condenação. Nós que estamos na nova aliança, estamos no ministério da justiça. E ele diz que se o ministério de morte, esse ministério cravado em pedras, veio com uma glória, muito mais, ou muito maior glória existe no ministério da justiça, no ministério do Espírito, porque esse testamento, no qual nós fazemos parte, excede em glória o testamento antigo. Amém? Claro, irmãos, o fato de estarmos no Novo Testamento não quer dizer que o Antigo Testamento seja descartado. Amém? Porque a palavra de Deus não é uma revelação retilínea de Deus, é uma revelação progressiva de Deus, onde o ápice dessa revelação é Cristo Jesus, após a sua crucificação, morte, sepultamento, ressurreição, ascensão aos céus, para levantar um povo chamado igreja. Louvado seja Deus, porque a Bíblia nos diz
que hoje, por estarmos em Cristo, estamos assentados juntamente com Ele nas regiões celestiais, à destra do Pai. Então, naturalmente, você está aqui na minha frente, mas espiritualmente você está lá. Onde a Bíblia nos diz, muito acima de todo principado, potestade, autoridade, poder, nome que se nomeia não somente nesse século, mas também no vindouro. E a Bíblia nos diz que para ser o cabeça sobre todas as coisas, Cristo deu o seu nome para a igreja, a qual é o seu corpo. A plenitude daquele que pode tudo, em todos, louvado seja Deus. Então você não é pouca coisa não, querido. Você é um organismo vivo chamado igreja. Onde a igreja chega, ela reina. Onde a igreja chega, ela prospera. Onde a igreja chega, ela cresce. Onde a igreja chega, ela avança em detrimento das pressões. Nesse sentido, a igreja é como um tipo de fermento. Porque o reino de Deus é até comparado a isso. Porque quando vem a pressão, o calor no fermento, a massa vai crescer. Então, quando se levanta, às vezes, circunstâncias na sua vida, não é para você estagnar. Aleluia! É para você crescer. Às vezes a gente questiona, né, o Senhor. Senhor, por que eu estou passando por isso? Enquanto estivermos no mundo, irmãos, vamos passar por aflições. Mas Jesus Cristo disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas como é que Jesus Cristo venceu o mundo? Jesus Cristo venceu o mundo confiando em Deus Pai. O que nós devemos fazer? Também, irmãos, confiarmos em Deus Pai. Devemos confiar em Deus, devemos nos apegar a Deus. E nos apegarmos a Deus é nos apegarmos à palavra de Deus. Então, dentro desse panorama, irmãos, o apóstolo Paulo estava tratando a respeito desses dois ministérios. Inclusive, ele fala algo bem interessante a respeito da pessoa de Moisés, que quando ele saía da presença de Deus, porque o homem até então entrava e saía da presença de Deus, quando ele saía da presença de Deus, o rosto de Moisés carregava uma glória a ponto dos israelitas não conseguirem fitar os olhos no rosto de Moisés, porque resplandecia a luz, resplandecia glória. Só que detalhe, essa glória era desvanecente. Quer dizer, era uma glória passageira. O Velho Testamento, a Velha Aliança, era a sombra do que aconteceria, irmãos. Aí quando chega no final de 2 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo fala no verso 17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. O Espírito Santo não podia habitar no homem na antiga aliança, porque ele tinha em sua essência pecado, ele era pecador. Mas Deus resolve a questão do pecado em Cristo. Louvado seja Deus. Preparando a casa para o Espírito Santo habitar, porque até então ele visitava o homem. Mas hoje o Espírito Santo não está mais de visita. O Espírito Santo habita dentro de você. Onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Então o Espírito não sai de você, nem tão pouco você entra e sai da presença de Deus. Você está na presença de Deus constantemente, dia e noite, cada segundo, cada minuto. Você é um carregador, um portador da presença de Deus. Onde você vai, a glória não some, a glória não te deixa, a glória não é desvanecente, a glória está sempre presente, a glória é permanente, a glória é duradoura. Oh, aleluia. A pergunta é, como eu resplandeço essa glória? Como é que eu resplandeço essa glória? Toda vez que você se permite ser um instrumento da parte de Deus, obedecendo à vontade de Deus, obedecendo a palavra, essa glória que está dentro de você, ela emana, ela aparece. Espera aí que eu vou entrar no texto já, tá? Mas em Colossenses, no capítulo 1, no verso 26, o apóstolo Paulo disse assim, o mistério que esteve oculto durante séculos, gerações,
mas foi manifesto aos seus santos. Tem algum santo aqui? A quem Deus quis fazer conhecer quais as riquezas deste mistério entre os gentios. O mistério que esteve oculto. Quando? Na antiga aliança. Jesus Cristo estava oculto, porém, ele existia. Amém? Detalhe, o diabo também existia. Só que Jesus Cristo, quando se manifesta, ou quando o verbo se faz carne, num dado momento ele faz uma declaração, João capítulo 10, verso 10, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e não foi qualquer vidinha não, vida em abundância, porque até então as pessoas estavam confundindo as coisas, elas não sabiam o que vinha de Deus e o que não vinha de Deus. Isso fazia parte da cultura judaica, acreditar que todas as manifestações que aconteciam pertenciam a Deus. Aí Jesus Cristo vem e põe os pinguinhos nos is. Mas voltando a Colossenses 1:26, eu vou aqui repetir, Paulo diz, o mistério que esteve oculto, diga, não está mais, esteve, mas foi manifesto aos seus santos, a quem Deus quis fazer conhecer, ele quis. Quais as riquezas deste mistério entre os gentios? Aí Paulo continua, Cristo em vós. Meu Deus do céu, a esperança da glória. O apóstolo Paulo não estava se referindo somente a uma glória por vir, não, irmãos. Diga assim, existe uma glória fresquinha dentro de mim, prontinha, continue, prontinha para se manifestar. Glória pode até ser relacionado à pessoa do Espírito Santo. Amém? Então existe uma glória dentro de você, pronta para se manifestar. Toda vez que você se sujeita, anda em fé, ó como a submissão, a obediência tem relação com fé. A glória que está dentro de você se manifesta. Oh, aleluia. Se isso acontece, Cristo aparece. Meu Deus do céu. Essa glória que está dentro de você resplandece. Aleluia. Chegaram os dias, irmãos, e permita-me dizer isso, sem causar em você escândalo. Chegaram os dias de você ser confundido com Jesus. As pessoas vão dizer assim para você, peraí, é você ou é Jesus? Você está a cara de Jesus. Você está igualzinho ao mestre. Aleluia! A fé produz isso, irmãos. Mas vamos lá, aí em 2 Coríntios capítulo 4, verso 3, Paulo diz, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, D aí está com D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Deixa eu ir para o verso 5. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Diga assim, eu estou em Cristo. Então Paulo diz no verso 3, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Claro, o apóstolo Paulo estava falando sobre aquelas pessoas que ainda não estão em Cristo, ou seja, que não nasceram de novo. Mas podemos incluir aqui, irmãos, pessoas da igreja, gente crente, que o evangelho ainda está encoberto, muito embora tudo que englobe o evangelho esteja disponível. É possível algo estar disponível, mas não atuante.
É possível alguém ter uma herança, mas por desconhecer que a tem, não usufruir dela. É por isso que o maior inimigo do crente, do cristão, não é o diabo, irmão. Não são os demônios. O maior inimigo do cristão chama-se ignorância. Amém? Se eu desconheço quem eu sou, o que Cristo fez por mim, se eu desconheço que eu tenho uma herança valiosa, eu jamais vou andar à luz disso. Eu jamais vou usufruir daquilo que legalmente é meu. O termo evangelho quer dizer, essencialmente, boas novas ou boas notícias. Minha pergunta para você, como é que você fica quando recebe boas notícias? Você não fica feliz, irmão? Mas deixa eu te dar uma definição de evangelho aqui, que eu acredito que vai te abençoar. Algo tão bom, mas tão bom, que é difícil de acreditar que seja verdade. É uma notícia muito boa, boa demais para ser verdadeira. Você já recebeu uma notícia tão boa, mas tão boa, que você pensou assim: isso é bom demais para ser verdade. Eu te digo, isso é evangelho. Eu não sei quanto a você, querido, mas no passado eu não valia nada. Não valia nada. Mas eu conheci, eu descobri que alguém me amou. Que alguém me aceitava do jeito que eu estava. Me recebia em sua família, em sua presença, e como foi dito aqui, preparar uma mesa para mim, na presença do que outrora me atormentava. Uau! Irmãos, isso é evangelho. Alguém transformou a minha tristeza em alegria, o meu pranto em festa, a falta que eu tinha em aumentos, em riqueza, doença em saúde, em cura. Queridos, isso é evangelho. Meu Deus. Em Abacuque capítulo 1, olha que interessante, irmãos, esse texto saltou da Bíblia, escrito no Velho Testamento, mas saltou da Bíblia, e veja como ele se encaixa perfeitamente com essa definição de evangelho. Abacuque é um livro profético no Velho Testamento. Capítulo 1, verso 4, eu disse livro profético porque apontava para coisas que iriam acontecer. Realidades, irmãos, que estamos vivendo hoje, mas que foram pré-anunciadas ontem. Abacuque 1, versos 4 e 5. O profeta disse assim: por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Uau! Isso é bom demais para ser verdade. Isso é difícil de acreditar aqui, ó. Por isso, algumas coisas que vêm da parte de Deus, irmãos, não devem ser entendidas com a nossa cachola pensante, entendeu? Elas devem ser recebidas. Então, se Deus diz ao seu respeito: você é meu filho. Se você olhar para o natural, eu? Filho de Deus? Não, sou não. Aí Deus diz ao seu respeito: você tem uma herança. Você é meu herdeiro. Eu estou falando sobre o Criador do universo.
falando isso para você. Aí você olha para você mesmo. Não, não sou tudo isso. Eu te coloco na minha presença. Eu te constituo príncipe. Eu te faço abençoado. Eu te faço próspero. Eu te faço forte. Eu te faço alegre. Eu te faço saudável. Se você for entender por aqui, realmente é bom demais para ser verdade. Talvez você dissesse assim: não, eu não mereço isso. Mas uma das coisas que eu aprendi, irmãos, é que se Deus diz alguma coisa ao nosso respeito, aquilo é verdade absoluta. Aquilo é verdade absoluta. O que eu tenho que fazer? Receber. Isso é bom demais. Eu não mereço, não merece, Ele está dizendo. Aleluia. Olha só que interessante, irmãos. Vai ficar mais fácil você receber agora. Quando você olha para Jesus, você consegue ver alguém doente? Você consegue ver alguém pobre? Você consegue ver alguém miserável? Alguém fraco? Alguém entristecido? Não. Você consegue ver alguém maldito? Não. Mas você está nele. Não. Você está nele. Se você está nele, a mesma realidade dele é a sua. Diga assim: eu estou em Cristo. Meu querido, você não está somente com Cristo. Oh, meu Deus do céu. Olha só que interessante. Eu posso descer, pastor? Eu estou aqui com vocês. Por que eu estou aqui com vocês? Porque vocês estão ao alcance dos meus sentidos. Meu Deus do céu. Para eu estar em você, uma lei natural precisaria ser quebrada. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Meu Deus do céu. Deus tornou o que era impossível no natural possível. Agora, eu não vou dizer 2 corpos, mas eu vou dizer 2 espíritos podem estar no mesmo local ao mesmo tempo. Uau, você está nele. Ele está misturado, ele está fundido com você. 1 Coríntios 6,17, a Bíblia nos diz que aquele que se une ao Senhor, esse é um só espírito com Ele. Meu Deus do céu. Diga assim: eu estou em Cristo. Paulo teve essa revelação e ele disse em Atos 17, 28, nele nos movemos, nele vivemos, nele existimos. Uau! A NVT de 2 Coríntios 4, 3 e 4 diz assim: se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, irmãos, essencialmente, revelação quer dizer remoção do véu. Uau! Existia um véu na antiga aliança que separava o homem de Deus. Mas a Bíblia nos diz que quando Jesus Cristo morre, o véu do templo se rasga de alto a baixo, tornando possível o acesso da humanidade a Deus. Mas o véu pode representar no nosso tempo um tipo de cegueira espiritual.
Amém. Vinda da ignorância, que é o maior inimigo do crente. Aí Paulo ora pela igreja. Irmão, está fluindo tanta coisa aqui, viu? Meu Deus, eu não planejei falar essas coisas não. Mas em Efésios, no capítulo 1, verso 17, o apóstolo Paulo ora pela igreja em Éfeso, para que os olhos do coração deles fossem iluminados. Olha só que interessante. Os olhos do quê? Do coração. Para que eles viessem a enxergar qual a esperança da sua vocação, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos, qual a suprema grandeza do seu poder para com eles, os que criam, segundo a operação da força do seu poder. Olhos do coração. Ou seja, tem pessoas dentro da igreja, porque Paulo estava falando com a igreja, que estão com os olhos do coração como que cegos, não estão conseguindo enxergar o que Deus realizou por elas. Por isso o evangelho está encoberto para elas. Mas com a revelação, a cegueira cai. Meu Deus, eu não sei se você já teve essa experiência de parecer que versículos da Bíblia saltavam dela. Você conseguiu enxergar coisas que você não via antes. Aquilo ficou impregnado dentro de você. Isso chama-se revelação. E existe uma relação entre revelação e o próprio Espírito. Porque onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Uau! Se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus deste mundo, deste século, que a Bíblia está tratando aqui a respeito do diabo, cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo que esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo que está interessado, irmãos, em que você não usufrua daquilo que legalmente é seu. Porque quando um crente prospera, o diabo retrocede, ele recua, ele empobrece. Quando você prospera, ele empobrece. Se você empobrece, ele prospera. Por isso que para o diabo é vantagem manter o crente desconhecendo o Evangelho. Meu Deus. Por isso que Paulo enfatizava tanto. Por isso que Paulo era tão enérgico no que diz respeito ao próprio Evangelho do reino. E ele disse sobre esse Evangelho: eu não me envergonho dele. Em Romanos 1,16. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego, porque nele é revelada de fé em fé a justiça de Deus, conforme está escrito: o justo viverá pela fé. Irmãos, essa palavra salvação que o apóstolo Paulo falou em Romanos 1,16 é a palavra souzo, que quer dizer muito mais do que passaporte para o céu. Uau! A salvação, ela já está operante em sua vida agora. Ela não vai operar. Existe uma faceta da salvação, sim, que vai envolver a glorificação do nosso corpo. Mas a salvação já começou a operar agora. Esse termo souzo quer dizer, no grego, proteção, preservação, livramento, cura, saúde divina, perfeição. Aí minha pergunta para você: você vai usufruir disso na eternidade ou agora? Na eternidade você vai precisar, querido, de proteção? Não. Você vai precisar de preservação? Não. Você vai precisar de livramento? Não. Você vai precisar de cura? Não. Nós precisamos disso agora. Então essa salvação já pode operar na sua vida agora. Uau! Vamos lá, vou correr um pouquinho aqui. Salta lá para os versos 16. Vamos ler do 16 ao 18.
Preste bem atenção no que eu vou dizer, irmãos. O que você precisa, você já tem. Você não terá. Você tem. O que você precisa não está distante de você. O que você precisa está em você. Então não espere. Meu Deus, como é que eu vou falar isso? Não espere chegar o que já veio. Agora existe uma diferença entre a realidade espiritual e a realidade natural. Vocês estão me acompanhando? Existe uma diferença. Uma pequena diferença, mas tem diferença. Uma primeira diferença é que quando chega no natural, não quer dizer que passou a existir porque chegou. Já existia. O que houve foi a manifestação. Estão comigo? Essa é a pequena diferença. Somente a manifestação. Isso não quer dizer que antes da manifestação, isso não fosse seu. Então, o que o crente faz? O crente vai deixar de pedir muito. Ele vai agradecer mais do que ele pede. Porque ele entende que o que ele precisa, ele já tem. Então o que ele vai fazer? Obrigado, Senhor. Isso não torna a petição errado. Mas o que você precisa, você já tem. Meu Deus do céu. Vamos lá, verso 16. Por isso, não desanimamos. Sabe que é possível não desanimar, irmãos? Isso não quer dizer que o desânimo não possa chegar, mas ele pode ficar pouco tempo. Não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são o que, irmãos? O que diz na sua Bíblia? Temporais. As que não se veem são eternas. É claro que a gente pode relacionar esse texto, irmãos, à glória futura. Mas tem uma glória presente, como eu falei aqui para vocês. Paulo disse para nós não atentarmos nas coisas que se veem, e sim nas que não se veem. E vou te explicar por que o apóstolo Paulo falou isso. Porque o que você vê é uma extensão do que você não vê. O natural é uma extensão do espiritual. O natural só é a prova de que o espiritual existe. O que você vê no seu olho natural é uma extensão daquilo que você não conseguia ver, mas que sempre existiu. Tudo que está no natural, hoje, ontem foi espiritual. Tudo que você consegue alcançar com sua vista aí. Até esse prédio, uma vez foi espiritual. Essa cadeira, uma vez foi espiritual. Você mesmo, uma vez foi espiritual. Você é um espírito. O que te tornou natural foi o corpo. Louvado seja Deus que é físico. Aí Paulo diz, em Hebreus do capítulo 11, o autor aos Hebreus, né? Alguns dizem que é Paulo, eu particularmente acho que sim. Hebreus 11, verso 3. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito
do que se vê. Aí minha pergunta para você, se o visível não foi feito do que se vê, o visível foi feito do quê? Se o visível não foi feito do que se vê, o visível só foi feito do que não se vê. O visível foi feito do invisível. Se o visível foi feito do invisível, o invisível é mais real do que o visível. Se o invisível é mais real do que o visível, por que eu tenho que atentar para o visível ao invés do invisível? Por que aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto, chama mais a minha atenção do que aquilo que eu não vejo, do que aquilo que eu não sinto? O que eu não vejo, o que eu não sinto é mais real. Fé não tem a ver com o que eu vejo, não tem a ver com o que eu sinto, tem a ver com o que eu creio. E nós que somos crentes devemos crer na palavra. Se Deus disse, eu não estou sentindo, eu não estou vendo, mas existe. É meu. Pastor, eu estou com sintoma no meu corpo. Você é curado. Pastor, eu estou numa falta lá em casa. Você é rico. Não meça a sua vida por aquilo que você está vendo ou sentindo. Porque o que você está vendo ou sentindo não é a verdade absoluta. Não é mais real do que o que você não está vendo. É por isso que o crente é doido. É por isso que o crente fala com as coisas. É por isso que o crente chega na despensa, não está vendo nada. Ele diz, obrigado, Senhor, porque eu tenho tudo. É por isso que o crente está com algum sintoma no corpo e ele diz assim, eu sou curado. É por isso que o crente não se deixa abater por más notícias. Quando as más notícias chegam, ele diz assim, eu sou alegre, eu tenho também a paz que excede todo o entendimento. Porque ele não atenta para o natural. Não é que ele não descarta, ele não atenta. Ele não atenta para o natural. O natural, querido, não deve ditar o seu comportamento. Eu estou concluindo. Não deve ditar o seu comportamento. Você não deve ficar com um relatório natural. Você deve ficar com aquilo que Deus diz ao seu respeito. Você pode estar aqui cheio de necessidades. Necessidades em muitas áreas da sua vida. E eu te digo, todas elas são supridas. Você tem que começar a agir como se aquilo já tivesse manifesto. Porque não é a manifestação que vai tornar aquilo real. Não. Não é a manifestação que vai tornar aquilo real. Já é real. Já é real. Então não seja mais escravo dos seus sentimentos. Traga eles escravo ao que Deus diz. Você pode ficar em pé?